Uma pergunta aí já no nosso material, né? Por que a gestão de pessoas é tão importante para a entrega bem-sucedida de projetos? Né? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar por que as pessoas são importantes no gerenciamento de projetos? Por que gerenciar pessoas em projetos, já que temos toda uma metodologia aí de planejamento, de comunicação, de monitoramento e controle? Nós temos todas essas ferramentas que nós estamos aprendendo na nossa aula, então, por que pensar em pessoas? O gerenciamento de pessoas dentro dos projetos são importantes, por quê? Porque as pessoas são os responsáveis pela execução do projeto, ou seja, somente as pessoas que fazem os projetos, né? Nós, enquanto gestores de projetos, nós vamos delegar funções, delegar atividades, e são as pessoas que vão executar. Você, muitas vezes, conhece sobre as metodologias de gerenciamento de projetos, você conhece os softwares, você utiliza software, você utiliza todo um planejamento de comunicação, você faz todo o planejamento do projeto, enfim, você faz todo o monitoramento e controle. Essas são ferramentas muito importantes durante o gerenciamento de projetos. No entanto, são as pessoas que fazem o projeto, fazem os projetos. As pessoas, elas realizam os projetos, e não a metodologia, e não as ferramentas como software, por exemplo. Né? Nós temos ferramentas e nós precisamos empregar essas ferramentas para que a gente consiga atingir um maior nível de sucesso durante o gerenciamento de projetos. Mas se nós não trabalharmos as pessoas, se nós não gerenciarmos as pessoas, nós não vamos ter sucesso durante a execução do projeto, porque são elas que vão executar tudo que você planejou. São elas que vão poder te ajudar a realizar o planejamento. Enfim, né? As pessoas, elas estão no centro do gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos envolve pessoas, como elas se comportam entre as partes interessadas e como elas se comportam com outros membros da equipe e com o gerente de projetos. Lembrando que as pessoas que estão executando todo o trabalho do projeto, elas são partes interessadas do projeto. Eu não tenho como mais ficar pensando que a parte interessada do projeto é apenas aquela pessoa que contratou para realizar o projeto. Não. Quem vai executar o projeto é uma das principais partes interessadas, justamente porque se ela não executar da forma com que deve ser executado, você não vai ter sucesso no projeto. Então, por isso, você precisa atender às necessidades dessa parte interessada. Talvez essa parte interessada, que é a equipe do projeto, precisa de um treinamento. E você, enquanto gestor de projetos, precisa dar um suporte, ou seja, dar um treinamento, ou proporcionar esse treinamento para que ela consiga realizar a etapa do projeto. Porque se ela não tiver um treinamento, ela vai se sentir insegura, ela vai levantar barreiras, vai falar que não quer executar, vai atrasar o processo, às vezes ela não quer falar que não sabe fazer, então ela vai atrasar o processo. Então, é importante esse relacionamento entre o gestor de projeto e as pessoas. Basicamente, o gerenciamento de projetos envolve pessoas realizando tarefas o tempo inteiro. Assim, a gestão de projetos precisa tanto de uma visão gerencial quanto de uma visão de pessoas, tá? Nesse contexto, o gerente de projeto, que é bem sucedido, ele vai facilitar a visão do projeto e tentar falar a língua certa para cada indivíduo. Por exemplo, você vai conversar com o executivo sênior da empresa, você vai utilizar uma linguagem mais formal, uma linguagem acadêmica, diferentemente de conversar com uma pessoa que está no chão de fábrica e não conhece aquela linguagem de negócio. Ela não conhece aquela linguagem que a gente utiliza no gerenciamento de projetos. Não adianta você falar stakeholder para ela, porque às vezes ela não vai saber o que é stakeholder. Né? Então, a mesma coisa você vir falar de biologia para mim, vir falar de remédios, eu não entendo nada dessa área. E se você utilizar uma linguagem formal comigo a respeito de questões biológicas, de doença, de remédio, pode ser que eu não entenda o que você esteja falando na íntegra. Pode ser que eu tenha uma noção, mas não que eu tenha um entendimento completo. E aí você precisa o quê? Falar numa linguagem com que eu entenda, talvez uma linguagem mais simples. Então, utilizar uma linguagem para cada indivíduo é importante porque o indivíduo ele vai perceber que você está tratando com ele no mesmo nível, não que você está sendo superior, enfim, tá? Então, você precisa
mudar a forma com que você se comunica, dependendo da pessoa com que você trabalha, né? Então, não se trata apenas de uma comunicação, mas se trata de compreender as diferentes necessidades e preocupações dos membros da equipe e abordar essas necessidades e essas preocupações de forma adequada. Então, se você é um gerente de projeto bem-sucedido, né, você precisa interagir com pessoas, né, porque não é só interagir com pessoas apenas quando os processos exigem essa interação, mas é necessário que você construa um relacionamento com todos os envolvidos no projeto. Seja um relacionamento construído na hora do cafezinho, seja um relacionamento construído num ambiente mais formal, como uma sala de reuniões. Tá? Os gerentes de projetos não apenas ouvem as vozes dos seus membros da equipe, mas buscam ativamente as suas ideias e as suas opiniões. Ou seja, quem está executando muitas vezes sabe mais do que quem está planejando. E por isso é importante você escutar as ideias e ser flexível para poder acatar essa ideia e entender quando essa ideia ela é importante. Para isso, você precisa saber ouvir e filtrar o que é necessário e o que não é necessário. Claro que tudo isso, escutar, ouvir, pode ser um desafio quando os membros da equipe não estão todos instalados no mesmo local ou no mesmo país. Essa é a nova tendência, né, do gestor de projetos, ou seja, eu tenho visto aqui, pelo menos aonde eu estou, muitos trabalhos para gerenciar projetos remotamente, no qual você vai conversar com a sua equipe, vai conversar com as partes interessadas, enfim, de forma remota, ou seja, na sua casa, né? E aí você não tem mais aquela hora do cafezinho para conversar, você não vai conseguir ir resolver um problema ou frente a frente, né, com a pessoa, conversar frente a frente com ela, enfim, você vai ter que ter um relacionamento virtual, e isso exige um maior desafio ainda, porque você precisa engajar as pessoas, mesmo que seja online, né? Ou seja, trazer as pessoas para você, motivar as pessoas, fazer com que elas entendam a importância do projeto para a empresa, enfim, né? Esse é o nosso novo desafio enquanto gestores de projetos, ao trabalhar com pessoas, porque agora, né, nós não vamos ter mais relacionamentos virtuais somente no Facebook ou outra plataforma de relacionamento social, mas vai ser um relacionamento hoje profissional, no qual você vai ter que ter expertise para engajar todo membro da sua equipe, de forma com que você consiga ter resultados para o projeto. Então, existem tantos elementos da natureza humana que podem ter efeitos positivos ou negativos no gerenciamento de projetos, e é importante você saber como tratar cada elemento. Por exemplo, às vezes existem pessoas que elas têm resistências a mudanças, ou seja, elas não querem mudar porque elas têm medo. Normalmente, elas não querem pegar para fazer uma atividade nova porque elas desconhecem, às vezes elas não querem falar que elas não conhecem aquele processo, com medo de perder o emprego. Enfim, por isso você precisa entender se é a hora de dar um treinamento, por que aquela pessoa está recuando, por que ela está protelando para desenvolver aquela atividade, enfim. E há também aquelas pessoas que elas não têm vontade de trabalhar, ou seja, elas estão ali com má vontade, enfim, e aí você precisa não só ficar pensando que vai atribuir a tarefa que ela tem que fazer e vai dar um cronograma para que ela possa finalizar aquela atividade. Não, você vai ter que trazer ela, engajar ela, porque a qualidade do seu trabalho, né, ela pode ser refletida por essa má vontade. Então, eu preciso entregar um trabalho com qualidade, no tempo certo, com o custo correto, né, e com a qualidade exigida. E aí eu preciso com que essa pessoa que esteja com má vontade venha para o meu lado. E como eu vou fazer isso, né? Você vai ter que conhecer a pessoa, trazer a sua expertise aí de gerenciamento de pessoas para o projeto. Claro que nem todo mundo tem uma expertise de gerenciar pessoas, mas para isso você pode desenvolver cursos, buscar cursos, desenvolver esse lado, né, de liderança aí, que é muito importante no gerenciamento de projetos. E também você não vai encontrar só pessoas resistentes no desenvolvimento do projeto, você vai encontrar outras pessoas que vão abraçar a ideia, que vão colaborar no desenvolvimento do projeto, que vão gostar daquela atividade que está sendo desenvolvida, vão encarar aquilo como um desafio. Nós temos aí os dois lados, mas nós não podemos pensar que tudo vai ser perfeito, que não vai acontecer problemas,
que o que mais vai acontecer no gerenciamento de projetos é problemas, é mudanças, é a negociação, o poder de negociação do gerente de projetos com a equipe, de forma com que a equipe responda positivamente às mudanças necessárias para o projeto, né? Então, assim, você precisa buscar, né, enquanto gestor de projetos, né, não só entender de processos. Não adianta você ficar se descabelando e aprendendo processos e sabendo tudo na ponta da língua. Claro que você precisa saber, essa disciplina é importante para isso, ela vai te abrir os olhos para muita coisa, mas se você tiver todas essas ferramentas na mão e não saber gerenciar pessoas, você pode ter insucesso no seu projeto, justamente porque ele depende de pessoas e o engajamento delas. Então, se preocupe mais como você vai engajar essas pessoas do que quais são os processos para serem desenvolvidos. Justamente porque, se as pessoas estiverem engajadas, elas vão te dar o direcionamento de muitas etapas que você nem tinha pensado e nem tinha planejado, né? Então, é importante que essa equipe, né, se sinta motivada de forma com que elas que estão executando, que já trabalham naquilo, que já conhecem todo o processo, elas vão te dar dicas de o que deve ser feito e o que não deve ser feito para ter uma maior eficiência, uma maior efetividade no desenvolvimento de cada etapa. Claro que se comunicar é importante que você desenvolva um planejamento de comunicação, é importante que você saiba se comunicar com a equipe, porque se você não souber se comunicar, tiver problemas na comunicação, não receber feedbacks da equipe, seu projeto, né, pode vir a fracassar. Mas só conhecer as metodologias de comunicação, as formas de comunicação e aplicar isso não é suficiente se você não ajudar as pessoas a compreender a visão do projeto, de forma com que elas se sintam motivadas, ok? Então, muitas vezes pensamos que certo tipo de comunicação é mais importante do que as habilidades sociais, mas não, as habilidades, elas são mais importantes para o gerenciamento de projetos do que metodologias e formas de se comunicar, tá? Claro que a comunicação ela é super importante, é um dos calcanhares de Aquiles aí, mas você precisa, além de se comunicar, você precisa ouvir as ideias das pessoas, as opiniões delas, entender as suas preocupações, de forma com que você consiga relatar o status do seu projeto com precisão. Então, você pode criar um ambiente de equipe onde todos sintam que a sua opinião é valorizada, onde a discussão honesta ela é incentivada, ok? Então, você precisa dar essa abertura, né, para que as pessoas elas possam chegar até você e falar, não, isso daqui não dá muito certo, isso não é legal, enfim, tá, pessoal? Essa abertura. Eu acredito que todos vocês já tiveram um chefe, ou já tiveram alguém no qual você tem medo de falar as coisas. Mesmo que você sabe que fazer daquela forma é muito mais rápido, muito mais preciso, às vezes você acaba não falando, porque você tem medo, você tem receio daquela pessoa. A mesma coisa pode acontecer com um projeto se você não for um gestor de projetos que saiba se socializar com a equipe. É importante que você construa relacionamentos, para que as pessoas tenham confiança e possa, né, passar aí o máximo de informação possível para que você consiga gerenciar seu projeto da melhor forma possível. Portanto, é importante lembrar que as pessoas são uma das partes mais importantes do projeto, de um projeto, mas as habilidades de gerenciamento de pessoas, elas costumam ser negligenciadas em favor das habilidades técnicas, que é isso que a gente está buscando aqui, do gerenciamento de projetos. Então, o gerenciamento eficaz de pessoas, né, ele é muito mais importante do que toda essa técnica que a gente está aprendendo. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.